Chegou a hora de embarcarmos no mundo da fantasia das histórias infantis. Roda a vinheta! Saudações, caminhantes! Eu sou o Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. Dando sequência à nossa série, chegou a hora de falarmos da fantasia presente na literatura infantil. Mas antes de mais nada, vamos pensar, o que é fantasia? Fantasia, de modo bem resumido, é a representação de acontecimentos que não pertencem à realidade. Mas será que a fantasia tem alguma utilidade? Será que ela ajuda no nosso desenvolvimento? Aqui nesse vídeo nós vamos ver como a fantasia presente nas histórias infantis contribui para o nosso crescimento. Então, vamos lá! Para começo de conversa, é importante falar que a fantasia nos apresenta dois tipos de evento, os possíveis e os impossíveis. Quando se trata de eventos possíveis, nós temos a fantasia realizável. Fantasiar, por exemplo, o que se faria se ganhasse na loteria. Para onde você iria? Que lugares você viajaria? O que compraria? Que bens? Que desejos realizaria? Esse tipo de fantasia costuma nos ajudar na composição dos nossos planejamentos. Porém, tem que correr atrás para realizar. Não pode apenas ficar fantasiando. Agora, quando pensamos no impossível, nós temos a fantasia irrealizável. Por exemplo, voltar ao passado, viajar no tempo mesmo, até a Grécia Antiga e poder viver aventuras ao lado dos grandes personagens mitológicos, como Hércules, Zeus, Perseu e outros mais. Aqui nesse vídeo, nós vamos tratar mais da fantasia do impossível. Mas que obra podemos pensar que trate bem da fantasia, que descreva a fantasia? Eu acho que conheço esse som. Como podemos viajar para o mundo da fantasia? Segunda direita e direto até amanhã de manhã. Boa ideia. Então vamos juntos com o nosso amigo viajar pela magnífica obra Peter Pan. Obrigado. Peter Pan foi criado pelo escocês James Barrie. Já de início, a história desse grande autor nos ajuda a entender a importância da fantasia. Veja aí, Barrie nasceu na Escócia em 9 de maio de 1860, sendo caçula de uma família de muitos irmãos. Formou-se em literatura pela Universidade de Edimburgo, porém, trabalhou como jornalista. No verão de 1901, decidiu ir para Surrey. Lá, fez para os filhos de um amigo uma história sobre meninos que se perdiam numa ilha fantástica. 10 anos depois, aquela mesma história foi transformada no livro Peter e Wendy, renomeado depois de Peter Pan. Assim nascia um dos maiores clássicos da literatura infantil. Peter Pan narra a história de meninos que buscam por uma mãe. Logo no início, conhecemos dois personagens incríveis, a Senhora Darling e a Babá Naná. A Senhora Darling é a mãe de Wendy, João e Miguel. Todas as noites, ela arruma com cuidado a mente de seus filhos. Mas arrumar mentes? Como funciona isso? Veja aí, à noite, todas as boas mães
esperam seus filhos irem dormir para remexer suas mentes e arrumar tudo para a manhã seguinte, recolocando nos locais certos os diversos itens que saíram do lugar ao longo do dia. Se você conseguisse ficar acordado, mas é claro que não consegue, ia ver sua mãe fazendo isso e ia achar muito interessante observá-la. É igualzinho a arrumar gavetas. Barry continua esse relato nos explicando que as mães ficam de joelhos diante da cama de seus filhos e observando e descobrindo as coisas boas e as artes que eles aprontaram durante o dia. A mãe faz então uma espécie de faxina nas coisas ruins, como as malcriações, dobra com cuidado e esconde bem lá no interior da mente dos seus pequeninos. A fantasia presente nessa passagem mostra que o cuidado das mães pelos filhos vai além do aspecto físico. Ela zela pelas suas almas. E como descrever tamanho sentimento? Só indo para o mundo da imaginação. E a Naná? Eu esqueci de falar da Naná. A Naná é uma cachorra. Sim, é uma cachorra da raça Terra Nova. Esses cães foram muito utilizados como ajudantes de antigos pescadores. Têm um temperamento muito afetuoso e adoram crianças. Naná é a personificação do cuidado e do zelo. Toma conta das crianças como uma babá humana. Durante toda a história, ela zela para proteger os filhos dos Darling. Aqui, a fantasia utiliza a associação. No caso, um cão e uma babá. Seres totalmente distantes no mundo real, porém que no mundo da fantasia se fundem em um único ser. Ao unir esses dois elementos, Barry cria a imagem do ser dedicado e protetor. Desse modo, os pequenos leitores aprendem sobre esses sentimentos. Mesmo com todos os cuidados, nem Naná, nem a Sra. Darling conseguiram impedir que Peter Pan levasse os seus filhos para a Terra do Nunca. A Terra do Nunca é mostrada como uma ilha que fica num lugar imaginário, cheio de aventuras. A Terra do Nunca é sempre mais ou menos uma ilha, com pinceladas maravilhosas de cor aqui e ali, e recifes de coral e barcos velozes prontos para zarpar, e esconderijos selvagens e secretos, e gnomos que quase sempre são alfaiates, e cavernas atravessadas por rios e príncipes com 6 irmãos mais velhos, e uma cabana caindo aos pedaços e uma velhinha bem baixinha com o nariz de gavião. Aqui, a fantasia nos apresenta a imaginação. Entenda imaginação como a capacidade mental que permite a criação e representação de objetos e de lugares. Apesar de fazer uma boa descrição, o autor nos informa que existem diferentes terras do nunca. Desse modo, a Terra do Nunca do João é diferente da Terra do Nunca do Miguel, que é diferente da Terra do Nunca da Wendy, e assim sucessivamente. Ao ir para a Terra do Nunca, a criança exercita a capacidade de imaginar. Barry nos fala que nós já passamos por essa fase. Nessas praias mágicas, as crianças sempre irão ancorar os seus barquinhos. Nós também já estivemos lá. Ainda podemos ouvir o barulho das ondas, mas nunca mais vamos desembarcar. Todavia, mesmo afastados da fantasia, nós adultos podemos sentir, mesmo que seja por um pequeno momento, o fascínio do nosso mundo infantil. E será que o exercício de imaginar é saudável? Nos ajuda? A imaginação é fundamental nas descobertas científicas.
Um cientista imagina muito antes de ir para o laboratório. E o artista, então? Como é possível fazer uma obra de arte sem imaginação? A imaginação é aliada da criatividade. E um bom profissional tem que ser criativo. Então, sim, a imaginação é uma capacidade muito importante no nosso dia a dia. A melhor maneira de exercitar a nossa capacidade imaginativa é ler textos como Peter Pan, pois a fantasia é o grau superior da imaginação. E a fantasia irrealizável é o máximo dessa superioridade. Sabendo das qualidades da imaginação, chegou a hora de acompanharmos os meninos nesta aventura maravilhosa. Mas o que fez Peter Pan convidar os meninos para irem para a Terra do Nunca? Quando o Andy conta uma história para Peter, ele fica impressionado. A convida então para ir para a Terra do Nunca se tornar mãe dele e dos meninos perdidos. Mesmo com esse mundo tão maravilhoso, não é tão fácil assim sair de casa. Mas a ideia de ser mãe dos meninos foi irresistível para o Andy. Como se fosse a brincadeira de casinha virando realidade. Desse modo, eles partiram para viver as aventuras da obra Peter Pan. A Terra do Nunca fica muito longe. Como disse o Peter no início desse vídeo, segunda direita e direto até amanhã de manhã. E assim eles foram. Lá se depararam com muitas coisas que já imaginavam. Como, por exemplo, grandes personagens das histórias infantis. Índios, fadas, piratas e, é claro, os meninos perdidos. Alguns são heróis, outros são vilões. Aliás, o maior vilão de todos é o Capitão Gancho. O pirata que botava medo até em outras grandes lendas da pirataria. Veja aí como Barry o descreve. O Capitão Gancho era moreno e cadavérico. E seu cabelo era cheio de cachos que, a uma certa distância, pareciam velas negras e davam um ar ameaçador ao seu belo rosto. Seus olhos eram azuis, como miosotes, e tinham uma expressão de profunda melancolia, a não ser quando ele estava enfiando seu gancho em alguém. Foi Peter, porém, que cortou a sua mão, o transformando no Capitão Gancho. Aqui vemos uma função da fantasia, nos mostrando que muitas vezes nós mesmos é que criamos os vilões de nossas histórias. Mas existe algo que aflige o Gancho: o crocodilo gigante. Aquele mesmo que engoliu um relógio e vivia andando de um lado para o outro da ilha, fazendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. A cada vez que o Gancho ouvia esse barulho, os seus ossos tremiam de medo. Quando Peter cortou a mão do vilão, deu para o crocodilo comer. Ele gostou tanto do sabor que agora perseguia Gancho por toda a Terra do Nunca. Então, da mesma maneira que construímos os nossos próprios vilões, nós também temos as ferramentas necessárias para lidar com eles. Aqui vemos nitidamente a fantasia sendo aplicada na resolução de problemas. Os personagens, então, vivem dilemas. E as crianças, ao lerem essas histórias, associam esses dilemas às suas próprias dificuldades. Mas o livro também nos fala que Gancho era uma pessoa muito só, mesmo no meio de um monte de capangas. O pirata havia estudado numa escola muito famosa da Inglaterra e à noite se angustiava em meio a pensamentos. Veja aí no trecho do livro. Das profundezas do seu ser, o capitão ouvia um rugido parecido com o de uma porta enferrujada, e por ela saíam batidas que eram como marteladas no meio da noite, quando a gente não consegue dormir. Você se comportou bem hoje? Essa é a pergunta que as batidas sempre faziam. Eu tenho fama
fama, essa joia tão gloriosa!" exclamava o gancho. "Por acaso ter fama é ter bons modos?" respondiam as batidas de sua velha escola. Esse problema o torturava. Era como se Gancho tivesse dentro de si uma garra ainda mais afiada que a garra de ferro que usava na mão. Ao se perder em seus próprios pensamentos, Gancho investiga aquilo que lhe aflige. Aqui vemos outra função da fantasia: a compreensão do inconsciente, da nossa própria alma. Dessa forma, são mostradas decepções, aflições, frustrações, angústias e traumas, como no caso do Gancho. Ao expor a tormenta passada por seu personagem, o autor nos mostra que pensamentos conflitantes podem maltratar qualquer pessoa, até um vilão como o Gancho. Já Peter resolve seus conflitos internos de uma maneira mais objetiva. No momento, por exemplo, em que vai se despedir de Wendy, afirma: "Muito bem!" exclamou Peter, sem choro nem bobagem. "Tchau, Wendy!" Mas será que ele resolve suas aflições de uma maneira tão fácil assim? Vamos ver daqui a pouco, mais à frente. Bom, antes que pudessem se despedir, os meninos são sequestrados pelos piratas e Peter parte para salvá-los. Para salvar os meninos, Peter imita o barulho do tic-tac do crocodilo, fazendo assim que o Gancho fique apavorado. Depois que a aventura acabou, Peter sumiu do coração da maior parte das crianças, menos de uma: o Wendy. Sim, ele ainda estava no coração do Wendy e costumava visitá-la. Ia e voltava. Mas um dia, ao visitar a sua mamãe de faz de conta, Peter teve uma grande surpresa. Veja aí no trecho do livro. A janela se abriu, como nos velhos tempos, e Peter pousou no chão. Ele continuava exatamente igual, e o Wendy logo viu que ainda tinha todos os dentes de leite. Peter era um menino, e ela era uma adulta. Sem perceber que o Wendy havia crescido, Peter a convidou: "Vamos, Wendy, vamos voar!" Mas o Wendy já não podia mais voar. O Wendy acendeu a luz e Peter viu. Ele soltou um grito de dor. E, quando aquela criatura alta e linda se agachou para pegá-lo nos braços, ele se esquivou horrorizado. "O que aconteceu?" perguntou Peter. O Wendy teve que explicar. "Eu cresci, Peter. Já tenho muito mais do que 20 anos. Eu cresci há muito tempo." "Você tinha prometido que não ia crescer." "Não consegui evitar. Sou uma mulher casada, Peter." "Não, não é." "Sou. E a menina que está dormindo na cama é minha filha." "Não é, não é, não é não!" E então, o grande Peter Pan, senhor de muitas aventuras, sentou no chão e começou a chorar, e a chorar, e a chorar muito, como a criança que ele era. Ele não chorava porque perdeu uma coleguinha de brincadeiras. Ele chorava porque perdeu a sua mamãe Wendy. Mas o final do livro não é triste desse jeito, é claro. Vamos dizer que no final a fantasia continua e Peter supera sua tristeza. James Barrie não foi somente um autor brilhante, mas um homem incrível. Gostava de passear em Kensington Gardens, um dos parques mais bonitos da Inglaterra. Aliás, foi nesse parque que conheceu a família que o inspirou a criar Peter Pan. Esse encontro marcou a sua vida. Essa história, aliás, foi muito bem retratada no filme Em Busca da Terra do Nunca, que mostra a linda relação entre o autor de Peter Pan e as crianças que o inspiraram. Barrie passou a vida tentando explicar a importância da Terra do Nunca e que, ao achá-la, poderia tornar a vida de qualquer um mágica. Nosso autor
também deixou uma lembrança muito singela: a estátua de Peter Pan, que fica em Kensington Gardens. Foi o próprio Barry quem encomendou a obra. Disse que era uma surpresa e um presente para as crianças. Mal sabia ele que o maior presente nós já havíamos recebido: a obra Peter Pan. Existem muitas outras coisas extraordinárias para serem exploradas no livro Peter Pan. Aliás, essa obra, antes mesmo de ser livro, foi peça de teatro. E depois foi para o cinema, sendo adaptada inúmeras vezes. Nós temos Hulk, A Volta do Capitão Gancho, Peter Pan de 2003, Terra do Nunca, A Origem, o Peter Pan de 2015 e outros. Assim, o mundo da imaginação se manteve vivo no coração das crianças e no coração da nossa criança interior. A fantasia ganha forma através dos elementos da linguagem. Por exemplo, na luta final, Gancho, quase derrotado, pergunta para Peter: Pan, quem é e o que é você? Perguntou o capitão com uma voz rouca. Eu sou a juventude, eu sou a alegria, respondeu Peter num impulso. Eu sou o passarinho que furou a casca do ovo. Dessa forma, o nosso Peter Pan se tornou um símbolo para pessoas de todo o mundo, o que nos faz lembrar sobre o simbolismo presente na literatura infantil. Mas isso é um assunto para o nosso próximo encontro. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima!